Olha só, galera, essa novidade. A Microsoft, cara, ela jogou gasolina aí na fogueira do hype com a tal entrevista do Pavan Davuluri. Ele é o cara lá que manda, né? O vice-presidente executivo e atual chefão do Windows, meu povo. Ele apareceu em um vídeo aí falando sobre o futuro do sistema, um Windows que não só responde aos seus cliques, mas que entende o que está na tela, sua intenção e até sua voz. Tipo um amigo digital, sempre ali por perto, prestando atenção no que você faz. Mas será que esse Windows 12, como a galera já apelidou, é real ou é só mais uma sacada de marketing bem bolada? Vamos destrinchar então juntos aqui quem é esse Pavan aí e o que exatamente ele disse e onde as promessas parecem exageradas, como a nuvem entra nessa história e onde entra a questão da privacidade. Será que o nosso PC vai virar um assistente ativo ou apenas um papagaio esperto? Então, bora entender isso direitinho aqui, passo a passo, tá bom? Então, para começarmos, cara, o que a Microsoft está dizendo? O Pavan Davuluri aí, que hoje, como eu disse para vocês, é o chefão aí do Windows, ele deu uma entrevista falando sobre como ele imagina o futuro do sistema. A ideia central é que o Windows vai deixar de ser apenas um sistema operacional e vai se tornar aí um ambiente inteligente e sempre presente com a AI integrada desde a base. Ele usa termos como experiência ambiental, né, que é o computador aí vai estar ciente do que você está fazendo, do seu contexto e vai também reagir automaticamente. E ele fala também do multimodal. Você poderá então interagir de várias formas ao mesmo tempo, tipo voz, mouse, teclado, toque, caneta, tudo junto. E também ele fala de consciência de contexto, que é o Windows, né? O Windows aí ele vai olhar para a sua tela, entender o que está acontecendo e agir sem você precisar dizer passo a passo. Olha isso, meus amigos. Parece ficção científica, né? Mas a Microsoft está dizendo o quê? Que o Windows, ele vai entender você, não apenas obedecer comandos. Pois é. Vamos falar um pouco da tradução aqui na prática, né? Então, galera, imagine o seguinte, que você está escrevendo um relatório e no meio fala para o computador o seguinte: resuma essa parte e crie um gráfico com os dados aqui, sem você precisar abrir menu, procurar botão ou exportar dados. O sistema, ele vai fazer o quê? Com esse comando de voz. Ler o que você está vendo na tela, entender onde estão os números, vai gerar o gráfico e vai inserir no lugar certo. Olha só. E esse é o intenso semântico que ele menciona. A máquina entende o que você quer dizer, não só as palavras. E o papel da voz? Vamos falar um pouquinho aqui, né? Eles estão deixando claro que a voz vai ser tão importante quanto teclado e mouse. Não é mais aquele assistente chato que você invoca às vezes, né? Tipo Cortana, Siri ou o Google Assistente. Vai ser algo contínuo, integrado, né? Capaz de conversar enquanto você faz outras coisas. E isso pode mudar completamente o quê? Trabalho, por exemplo, você vai e fala o seguinte: abre o documento do cliente João. E ele já abre ali no Word na página certa, né? Também, criação. Você diz, melhora essa foto aqui e adicione um título e já altera lá no editor, né? Jogos também, né? Comandos ali por voz integrados na jogabilidade. Mas aqui já entra um ponto bem polêmico. Nem todo mundo se sente confortável usando voz, seja por privacidade ou por hábito mesmo, né? A Microsoft, então, ela aposta que com a AI mais esperta, né? Isso vai parecer natural. E vamos falar um pouco aqui da interface visual que ele falou aí, né? O Davuluri aí praticamente confirmou que o Windows vai mudar de cara nos próximos anos. A lógica é: se a interação muda, a interface também muda. Se a AI estiver no centro, talvez aconteça isso. Não exista mais aí um botão iniciar, como conhecemos, menos menus, mais diálogo natural, tela adaptável ao contexto, né? Mostra ali ferramentas diferentes conforme o que você está fazendo. E isso, cara, é arriscado, né?
Toda vez que o Windows muda muito, né, vem aí a resistência dos usuários, como vocês estão vendo aí, até alguns comentários, a galera falando do Windows 8 aí nesses comentários, né? Também vamos falar um pouco aqui sobre essa nuvem e privacidade, né? Ele deixa claro que essas funções elas dependem da nuvem. O raciocínio é que a parte da AI rodará no seu PC, mas boa parte vai precisar de servidores da Microsoft para ter poder de processamento e acesso a dados. E o que isso significa aqui na prática, né? Isso significa mais recursos incríveis, mais coleta de dados sobre você, seu uso e seus arquivos, possível independência de conexão de internet também. E é aqui que mora um grande debate, né? Para a AI funcionar com contexto, ela precisa ver, entender o que você está fazendo. Isso é útil, mas também invasivo se mal administrado. Concordam comigo? A Copilot como centro do Windows, vamos falar um pouquinho dessa parte aqui. Hoje, o Copilot baseado no ChatGPT-5, que já está ativo desde agosto aí de 2025, se eu não me engano, é um app lateral, né? Mas, lendo nas entrelinhas, eles querem que a Copilot seja o próprio Windows, isso mesmo. O que hoje é um botão inicial, galera, pode virar um botão Copilot centralizando tudo. O diferencial seria o seguinte: não só responder perguntas, né, mas agir diretamente no sistema, integrar com aplicativos, pastas, configurações e também operar de forma proativa, antecipar o que você precisa. E vamos falar aqui um pouco do lado estratégico, né? Isso tudo, cara, não é só tecnologia, é movimento de mercado. A Microsoft quer se distanciar do Google e da Apple, mostrando que consegue criar um sistema operacional nativamente inteligente, né? Ao mesmo tempo, evita depender de AIs de terceiros, né? Tipo o ChatGPT separado. Também aposta na sinergia Windows, né? Mais Azure, mais Copilot para prender o usuário no ecossistema. E aí, vamos falar um pouco das críticas e pontos de atenção, né? Vamos falar aqui de privacidade. Se o sistema vê tudo, como garantir que isso não vaza ou não é usado para anúncios? Também tem um acesso universal. AI pesada pode exigir PCs mais novos ou internet rápida e excluindo ali usuários. Também tem o problema da adoção. Nem todo mundo quer mudar, né, o jeito de usar o computador. Também tem as falhas de interpretação. Por mais inteligente que seja, a AI ainda erra, e um erro no cérebro do Windows pode ser frustrante, meus amigos. Então, basicamente, o que o Pavan da Voluria aí descreve não é só um Windows 12, é praticamente um Windows repensado do zero, né? Com AI no núcleo, voz como entrada principal e nuvem como motor. A experiência vai ser muito mais convencional, proativa e integrada, mas isso traz questões sérias sobre privacidade, dependência tecnológica e adaptação dos usuários, né, cara? Bom, galera, eu vou dar aqui a minha opinião como um usuário comum, tá certo? Porque, lógico, eu não sou nenhum especialista aí no assunto. Mas, falando bem de forma direta aqui com vocês, eu acho que esse negócio aí tem uns lados bons e uns lados bem estranhos, né? Porque, um lado, até entendo que as empresas que criam esse tipo de recurso querem facilitar a vida da gente, né? Deixar ali as coisas mais rápidas e automáticas. Mas, sinceramente, às vezes parece que estão empurrando coisas que a gente nem pediu, não é verdade? Eu fico aqui pensando, tá? Será que isso é realmente para ajudar o usuário ou é mais para ter ali mais controle sobre o que a gente usa, vê ou faz no nosso aparelho? Porque, cara, tem hora que você vê umas mudanças que não fazem sentido e no fim parece que quem perde é a gente, que acaba ali se adaptando a algo que nem queria, não é verdade? Para mim, cara, como usuário comum, tudo que é colocado deveria vir com opção clara de ativar ou desativar, sem precisar ficar ali caçando nas configurações ou pesquisando na internet como mudar. E outra coisa, qualquer novidade deveria ser explicada de forma simples, né? Sem aquele monte de termo ali técnico que só confunde as pessoas. No fim das contas, a minha opinião é que essas mudanças só são boas de verdade quando colocam ali a gente no controle e não quando mudam tudo de repente e a gente que lute para se virar depois. Outra coisa, galera, que me incomoda aqui bastante de verdade
É essa sensação de que eles estão decidindo tudo por nós, né? Como se soubessem exatamente o que a gente quer. Mas na prática, meus amigos, não perguntam nada a gente. O mínimo que eu espero como consumidor é ter a escolha, né? Se eu quero usar um recurso, ótimo, ativo. Se não quero, deixo desligado. E sem essa, cara, de esconder opções em menus complicados ou obrigar a aceitar para poder continuar usando o básico. Outra coisa é que às vezes essas novidades chegam com um discurso bonitinho, né, ali cheios de promessas, mas quando você vai ali usar na prática, não é nada daquilo, né, cara, que eles prometeram. E o pior, até funciona, mas junto vem um monte de coleta de dados, monitoramento, notificações que não param. E aí você começa a se perguntar se realmente valeu a pena atualizar. E muita gente pode se perguntar: então tu é contra a tecnologia? Eu não sou contra a tecnologia nova não, meus amigos. Pelo contrário, sou a favor da tecnologia. Eu gosto quando algo facilita meu dia a dia, com toda certeza, mas tem que ser útil de verdade, não algo que parece ali mais servir para as empresas do que para mim. E hoje, olhando para como certas mudanças chegam, eu tenho a impressão de que a prioridade não é facilitar a nossa vida, e sim manter a gente cada vez mais preso ao sistema deles. É isso que eu penso. Se fosse para resumir em poucas palavras aqui, eu diria assim, cara, que a tecnologia ela é ótima quando respeita quem? O usuário. Mas vira um problema quando passa por cima dele, do usuário. E é isso que me preocupa nessas novidades que estão chegando. Às vezes, mais do que ajudar, elas nos colocam numa situação em que perdemos controle e recuperar, meus amigos, isso depois é quase impossível. E eu já quero saber a opinião de vocês aqui em relação a essa notícia que tá bombando aí, né? Todo mundo tá falando dessa notícia do novo Windows 12. Já gostaria muito mesmo da sua opinião. Deixa abaixo aí nos comentários. E nos encontramos em uma próxima conexão. Já se inscreve, deixa teu joinha maroto, sua opinião aqui embaixo nos comentários, ok? Fui!